Olá, o meu nome é Jair Soares e o objetivo deste vídeo é falar para você o que significa TRG ou o que é a TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo. A primeira coisa que você precisa saber é que, normalmente, as pessoas vão ao consultório de um psicólogo, de um terapeuta, buscando, naturalmente, resolver as suas grandes dores. Normalmente a pessoa busca ajuda porque ela está em depressão, está com um trauma, está se sentindo frustrada, perdida. Ela tem problemas emocionais que ela procura resolver. Só que, curiosamente, o que ocorre é que a imensa maioria das pessoas que buscam ajuda terapêutica acabam frustradas. Na época em que eu atendia como psicólogo clínico, o que eu mais via era esse tipo de frustração. As pessoas buscavam ajuda em uma terapia breve, que era com que eu trabalhava à época, porque os anos que elas passaram fazendo terapia convencional não funcionava. E há um paradoxo aí, uma coisa até mesmo contraditória. Ora, se há tantas pessoas precisando de ajuda e a cada dia nós vemos que a saúde mental está cada vez mais difícil de manter, nós encontramos a cada dia mais pessoas ansiosas, depressivas, com medo, com angústia, carregando traumas, sofrimentos, dores. Ora, se há uma clientela tão vasta, é óbvio que o correto ou natural seria que os psicólogos todos fossem muito ricos, porque cliente não faltaria. Mas não é o que acontece. O que isso tudo tem a ver com a TRG? É muito simples. O que acontece é que, talvez você não saiba, mas 90% das terapias oferecidas em um consultório de psicologia, ou seja, toda a influência da psicologia, na verdade, ela vem de pessoas que estabeleceram que o psiquismo humano era imutável e que o objetivo da terapia, ou do psicólogo, na verdade, da psicologia, seria de ajudar você a lidar com as suas próprias dores. É exatamente isso que você ouviu. Quando eu estava na faculdade, logo nos estágios iniciais, no primeiro momento em que eu procurei fazer uma intervenção e ajudar a pessoa a raciocinar de forma que ela mudasse o caminho dela, eu fui censurado por meus orientadores. Por quê? O papel do terapeuta ali, do psicólogo, era apenas de fazer com que a pessoa convivesse melhor com as suas próprias dores. Ou seja, as terapias são baseadas no autoconhecimento. É o que eu aprendi. Só que isso nunca resolveu o meu problema. Por quê? Eu tinha ansiedade, eu gaguejava, eu era inseguro, eu tinha um monte de traumas de infância, eu tive uma infância extremamente difícil, vivi num bairro extremamente pobre, com uma família desestruturada até pelo menos meus 7 anos de idade, e tudo que eu queria na vida era tentar corrigir minha mente e parar de ser tão medroso, tão angustiado, tão inseguro, tão ansioso na vida. E não foi na faculdade que eu consegui entender ou achar nenhuma solução para isso. Comecei a trabalhar como psicólogo e mesmo assim me sentia frustrado, porque eu via que ali eu não encontraria ferramentas para ajudar efetivamente as pessoas. E aquilo de o papel do psicólogo é o de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, para conviver melhor com as suas dores, não me convencia, sabe por quê? Porque raciocina comigo. Se você está com um espinho no pé, esse espinho está te machucando. É óbvio que se está te machucando, e se a dor for muito grande, o desconforto for muito grande, aquilo começar a inchar, começar a ficar inflamado, o seu humor muda, a sua maneira de perceber a vida muda. E se alguém chegar para você e perguntar, tudo bem com você? O dia está maravilhoso, não é? Você vai responder talvez até com palavrões ou com uma palavra mal-humorada. Por quê? Porque para você não está nada bom. Você está com a dor ali. E a partir desse momento que você está com a dor, com o sofrimento, com a angústia, o filtro que você vai enxergar a vida, obviamente, estará distorcido. Então, qual é a lógica de nós buscarmos ajudar uma pessoa que está com uma dor a conviver melhor com a dor através do autoconhecimento? Mas o autoconhecimento dela está nublado, está poluído com as dores que ela carrega. Todo o filtro que ela vai enxergar a vida está distorcido pela dor que ela carrega. Não seria mais lógico atender a necessidade daquela pessoa? Mostrar à pessoa quais são os métodos, meios e ferramentas para que ela possa resolver os problemas emocionais.
E aí, uma vez que ela tira o espinho do pé, ou seja, se livra da ansiedade, pânico, medo, depressão, angústia, seja lá o que for, autoestima baixa principalmente, aí sim, com a mente equilibrada, com a sua saúde emocional em estado de homeostase, ou seja, de equilíbrio, aí sim, seria muito interessante se ela optasse por fazer autoconhecimento, por buscar aprender mais, a entender-se mais. Isso é maravilhoso. Mas somente depois que você resolve as suas dores. E foi em função disso, em ver diariamente pessoas chegando no meu consultório frustradas, dizendo que passaram anos e anos em processos terapêuticos em que ela só fazia falar. E depois de muitos anos, nada tinha resolvido, em alguns casos até mesmo piorado, foi que eu comecei uma busca incessante. E durante muitos e muitos anos, eu busquei em universidades, em trabalhos científicos, em lançamentos de tecnologias emocionais de ponta, busquei ter cursos com pessoas do mundo inteiro. Busquei formações em todos os lugares que eu podia. Sempre que alguém dizia, olha, há uma metodologia que pode ajudar efetivamente alguém, ali eu estava. Eu queria desenvolver alguma coisa que realmente ajudasse as pessoas. Principalmente porque eu sabia o quanto era doloroso viver com toda aquela sombra de dor carregando todos os dias e contaminando todas as minhas decisões, escolhas e maneiras de viver no mundo. Foi a partir daí que, depois de uma longa história, de muita pesquisa, de muito estudo, de muita prática, de muita experimentação, eu consegui desenvolver a TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo. A terapia de reprocessamento generativo, a TRG, ela é diferente das demais por uma coisa simples. Ela é focada em resultados. Ou seja, o objetivo do terapeuta que trabalha com a TRG é te ajudar a reprocessar, a resolver no menor espaço de tempo possível os seus problemas emocionais. Portanto, a TRG é uma metodologia de terapia breve, ou seja, ela normalmente possui uma quantidade muito menor de sessões se comparado a um tratamento convencional que chega a 3, 4 ou 5 anos. Além disso, a cada sessão, a pessoa que vai trabalhar com você, ela terá uma metodologia, um passo a passo a seguir, visando a otimização do seu tempo, do tempo dela e, claro, dos resultados. Portanto, essas duas características fazem toda a diferença. Primeiro, a TRG não é focada no autoconhecimento, ela é focada nos resultados. E o segundo, ela é orientada a cada sessão de forma objetiva e pragmática para que você atinja esses resultados. Agora, a pergunta natural que você poderia fazer é: mas como é que se dá esse processo? É óbvio que eu não conseguiria, em um vídeo curto, te explicar profundamente tudo o que ocorre num tratamento da TRG. E também não seria o caso, porque acho que você nem se interessaria. Mas o importante que você precisa saber é o seguinte: tudo aquilo que você viveu ao longo da vida foi construindo em você o seu software mental, seu programa mental. Quantas vezes você não teve dificuldade de dizer não diante de uma pessoa, ou talvez tenha sido o seu caso, de você tentar fazer alguma coisa e se sentir sabotado? Ou talvez seja outra situação. Talvez você se sinta ansioso, nervoso, talvez você tenha passado por depressão, como eu passei. E quando a gente olha, o que ocorre é que o seu psiquismo montou essa estrutura. Independente do que você quiser fazer, o resultado acaba sendo aquilo que você trouxe ao longo da vida. Então, de forma resumida e breve, agora você já entendeu que a TRG é uma terapia breve, focada em resultados, diferente da maioria dos métodos terapêuticos que naturalmente têm o seu valor. Mas talvez não seja aquilo que você está buscando quando você tem uma dor e você quer resolvê-la o mais breve possível. Não é verdade? Uma coisa que você vai perceber é que a TRG ela é tão fabulosa, ela é tão fantástica, ela é tão efetiva. E olha só, eu não estou falando isso de forma irresponsável, não. Nós estamos dizendo isso, dizendo o quanto a TRG é fabulosa, baseada nos resultados que nós temos atingido, alcançado até hoje. É claro que nenhum terapeuta da TRG vai prometer a você que no futuro vai acontecer isso ou aquilo com você. Jamais nenhum terapeuta da TRG vai prometer curar você. O que um terapeuta da TRG vai fazer é te dizer que nós possuímos uma metodologia que pode fazer com que você
consiga os resultados que necessita. E isso baseado nos milhares de testemunhos que nós temos obtido a cada dia. Diariamente, recebemos milhares de depoimentos de pessoas dizendo o quanto suas vidas foram transformadas completamente. E o poder da TRG também está no seguinte fato: você não vai resolver somente aquilo que você está buscando com a TRG. Isso é uma coisa fabulosa. Por quê? O conjunto de estruturas, de passos, de protocolos da TRG vai te ajudar, num tempo muito menor do que você imagina, a reestruturar toda a sua vida, desde a sua infância até hoje. Sabe por quê? Porque você é o somatório de tudo que você viveu. Situações ao longo da sua vida foram inserindo na sua mente, no seu inconsciente, as dores que você hoje está carregando. Se você está buscando terapia, é porque você tem alguma dor, algum sofrimento, alguma necessidade. E se está ocorrendo, é porque você não está conseguindo lidar com isso. E que bom que você está procurando ajuda. Porque hoje nós já temos no mundo uma metodologia terapêutica que pode te ajudar a reestruturar toda essa dor, a tirar dos teus ombros todo o sofrimento que você tem, com o seu empenho, com a sua dedicação naturalmente, e com uma característica muito interessante. Se porventura, em algum momento, você tiver algum problema de cunho pessoal, que você não se sinta completamente à vontade de compartilhar com o teu terapeuta, a boa notícia é que você não precisa dar detalhes a ele do que está acontecendo. Exatamente isso que eu estou te falando. A nossa metodologia terapêutica é tão fabulosa que ela vai te ajudar em processos dolorosos sem que você tenha a necessidade de detalhar para a pessoa aquilo que você está sofrendo. Quantas vezes no meu consultório, o que eu via era muitas vezes a pessoa ficar constrangida em contar determinados detalhes e eu dizia, não precisa, não se preocupe. Só me diga, de 0 a 10 o quanto dói? E essa é uma pergunta que o seu terapeuta vai fazer muito frequentemente. De 0 a 10 o quanto dói? E a pessoa dizia frequentemente 10. E eu dizia, tudo bem, não me fala nada. Vamos trabalhar isso. Segue esses passos. E aí você pede para que a pessoa execute aquele protocolo ali, naquele momento, de forma simples e clara. A pessoa faz isso. E ao terminar, depois de alguns ciclos, e frequentemente a pessoa vai dizer, olha, mas estava doendo absurdamente. Eu convivi com isso a vida inteira e agora não está doendo mais. E eu até me sinto à vontade de compartilhar. Se esse for o seu caso, tudo bem. Mas não precisa. É isso que eu queria que você soubesse. Não significa que você não deve conversar com seu terapeuta. Pelo contrário, quanto mais informações ele tiver, melhor, é óbvio. E vocês dois estão trabalhando juntos para resolver um problema. A grande questão aqui é que há casos, muitas vezes, é que a gente não sente tão vontade de compartilhar. E isso impede, muitas vezes, que as pessoas busquem terapia. Quantas vezes eu não passei por situações em que chegava para mim um político, uma pessoa de expressão, um empresário famoso, e ao buscar terapia ele dizia, mas eu não quero falar o que aconteceu. Por quê? Porque é vergonhoso muitas vezes. Imagina uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade público, de repente, via um consultório de um terapeuta e dizia, olha, eu fui estuprado, eu fui abusado pelo meu pai, pela minha mãe, ou situações desse tipo. É claro que não é nada confortável. E isso muitas vezes impede as pessoas de buscarem terapia. Com a TRG, isso não é necessário. Então, o que nós queremos te dizer é que a terapia de reprocessamento generativo é uma terapia simples, objetiva, focada em resultados. E o nosso objetivo é ajudar você não só a conviver com as suas dores. Pelo contrário, o nosso foco é muito maior que esse. O nosso foco é te ajudar a obter os melhores resultados possíveis. O nosso foco é te ajudar a que você resolva todas as dores e que você não seja mais refém do seu passado, nem dos medos que você tem no futuro que você nunca viveu e que muitas vezes te deixa inseguro, ansioso, angustiado. O nosso objetivo aqui é dar a você a tecnologia mais avançada do século XXI em terapia mundial, a terapia de reprocessamento generativo. Seja muito bem-vindo à TRG.